a nossa jornada lá na precisão, né? A nossa experiência pelo menos a minha, eu vou falar da minha, o Felipe vai falar da dele depois, né? A minha começou em 2006, né? Quando eu fiz o curso técnico em contabilidade. E vou resumir bem rapidinho aqui. Em 2010 eu entrei para a Marinha, aí vivenciei outra coisa, né? Na área pública. E em 2019 nasceu a Precisão, né? Então, a Precisão começou lá em 2019. Ali, a gente inicialmente só queria fazer perícia, não queria contabilidade. E aí, no meio da pandemia, muita gente procurou a gente para contabilidade. E aí, a gente começou a atender a parte de contabilidade, né? E estamos aí até hoje, né? Atendendo clientes microempreendedores, né? MEI, a gente atende MEI também, lucro presumido. E recentemente a gente entrou para uma franquia de contabilidade, que depois a gente vai falar também. E é isso, estamos aqui, né, contribuindo aí para o empreendedorismo aqui no Brasil. Felipe. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. A contabilidade para mim começou em 2007, onde eu entrei num escritório para estagiar, aprender e ajudar também o contador responsável, mais naquela área de informática, porque naquela época estava entrando o SPED, né, a obrigatoriedade, então precisava de um pouco mais de técnica na parte da informática, né, da automatização dos processos, e ali eu me encontrei e foi muito bom, assim, que deu um direcionamento na minha vida. Busquei a faculdade em 2015 e além disso, a gente veio buscando conhecimento cada vez mais. A professora também foi minha professora. Então, assim, foi maravilhoso porque tivemos várias experiências, tanto fora da faculdade como na faculdade. A Precisão me encontrou em 2019 para a área da contabilidade e a gente teve alguns desafios nesse meio tempo por conta da pandemia. E a gente acabou que teve uma aceleração, conseguimos novos clientes nessa época, pelo grau de complexidade que teve e com certeza ajudou bastante vários empresários e até mesmo o crescimento do nosso negócio como escritório. Perfeito. Então, com relação a esse lance de ser professora de fulano e Beltrano de Ciclano, eu fui professora do meu filho também, né, na faculdade. E aí, quando ele foi para o mercado de trabalho, a cada entrevista que ele fazia, ele voltava e dizia: mãe, encontrei um ex-aluno seu lá. Mãe, a supervisora que me entrevistou foi sua aluna. E aí eu falei para ele: eu lamento, filho, eu não posso fazer nada. Isso é um desafio que você vai ter que enfrentar, porque você vai encontrar ex-alunos meus espalhados pelo Rio de Janeiro todo. E é o que acontece até hoje. Eu ando na rua e professora, e eu olho, tem um ex-aluno meu que trabalha com meu marido. Até hoje ele me chama de professora, que eu vi que você quando chegou, oi professora, né? Isso é um título que não cai nunca. E eu já falei para ele, eu falei: cara, é Áurea, não é mais professora. É verdade. Tu é meu colega agora, né? Ah, eu não consigo, tenho que te chamar de professora. É verdade. Bom, quais foram os principais medos que vocês tiveram aí? Eu sei que vocês já meio que começaram a falar. Época de pandemia, mas assim, incerteza, medo. O que batia o coração quando vocês pensavam aí em começar a desenvolver esse trabalho? Então, o primeiro medo que eu tive foi de não dar conta, né? Eu acho que todo mundo tem esse medo, né? Até dentro do trabalho, quando a gente pega um desafio novo, né? Eu acho que bate aquela certa assim, insegurança, né? Por mais coragem que a gente tenha, né? A gente vai, enfrenta ali o desafio, gosta, né? Mas a gente fica naquela: será que eu vou dar conta? Será que eu vou precisar? E se eu contratar alguém e depois não conseguir manter aquele salário, né? Eu acho que é uma outra preocupação também que vem logo depois que a gente inicia. E assim, aí é uma série de preocupações, né? E eu gosto sempre de falar, né? Eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui, né? Uma frase de Flávio Augusto: e empreender não tem glamour nenhum, né? A gente tá na luta ali todo dia. Sim. E é isso. Acho que os dois primeiros medos que eu tive, assim, que me deixaram bastante medo, né? Foi essa parte de não conseguir dar conta. E depois que a gente contratou uma pessoa, né? A primeira pessoa, a gente ficou naquela: será que a gente vai conseguir manter esse salário até continuamente, né? Será que vai conseguir? A responsabilidade é muito grande, né? Você tomar conta de um negócio que às vezes
O cara deu a vida para aquele negócio e sustenta muitas famílias. Então, é muito importante você ter esse gerenciamento, né, da responsabilidade, do que fazer, como tratar com o cliente, entender as dores do cliente também, porque o cliente, ele tem a vida dele da CNPJ, mas tem o pessoal também. Então, a gente precisa realmente entender todo esse grau de complexidade e se preparar cada vez mais para atender o cliente com qualidade. Acho que é o mais importante. Essa preparação é importante mesmo. E vocês acham que tem um momento certo para começar? Assim, então, na minha visão, eu entendo assim, se as pessoas estão te procurando, né? E você começa a recusar muito, né? Que, na verdade, no início é assim, né? Tu fala, não, eu sou contador, mas... Aí sempre tem um mais, né? Eu sou contador, mas eu não faço há pouco isso. Geralmente ou senão assim. minha área é outra. Não, eu sou do DP. Não, eu sou de não sei o quê. Que aí sempre vem uma dúvida que não é aquela que a gente domina tanto, né? Mas se você parar para pensar, né? Você já tem uma bagagem, né? Independente da onde a gente esteja na vida, né? Eu acho que você já tem uma bagagem que outras pessoas que já estão dando o pontapé inicial não tem e tá fazendo lá, né? Então, eu acho que essa noção de você saber se conhecer, né? Você, cara, eu comecei lá na faculdade, eu não conhecia nada, mas com certeza a pessoa que já está no mercado de trabalho, algum conhecimento ela já tem para agregar ali pro empreendedor. E eu acho que se a pessoa tiver coragem, tiver disposta, responsabilidade, como o Felipe falou, o momento é esse. E eu acho que é importante também entender a limitação de cada um, porque ninguém sabe de tudo. Então, assim, a gente tem que entender a limitação e trabalhar para que essa limitação não seja um problema. Identificar as suas falhas e falar, não, preciso me preparar aqui, porque isso daqui vai fazer com que eu me prepare mais e esteja pronto para atender aquela situação. Então, todo mundo tem uma certa dificuldade com alguma área, algum tipo de tema, mas se você se preparar, você consegue dar conta. E a questão da coragem também, como ele falou. Você tem que estar disposto, né, a dar o primeiro passo. Uhum. E se você não tomar essa frente, nunca vai acontecer. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? É isso aí. Mesmo. E assim, só complementando aqui o que o Felipe já disse também, hoje, por exemplo, lá no escritório, a gente atende outros contadores que não dominam todas as áreas, né? Dando esse suporte no operacional. O contador ele fica ali com o atendimento do cliente, né? E não tem problema nenhum nisso. Ele não domina tudo e ele buscou ali alguém para ser parceiro de negócio dele nessa fase inicial. Eu acho que isso aí também é importante, você buscar parcerias, né? Eu acho que até depois, não só na fase inicial. Sim. Eu tenho observado que isso acontece muito, né? São as terceirizações ou até as quarteirizações. Sim. Né? Então, você tem alguém que faz para você o fiscal, você tem uma pessoa que atende o DP e você fica, de repente, só naquilo que para você é mais confortável.